E quanto mais você tenta desligar, mais parece que sua mente insiste em continuar. Talvez você já tenha passado por isso muitas vezes. Olhar para o relógio, perceber o tempo passando e o sono não vem. E junto com isso, vem a frustração. O cansaço aumenta, mas o descanso não chega. Mas existe algo que você precisa entender agora. O problema não é que você não consegue dormir. O problema é que você ainda não conseguiu desligar o que está dentro de você. E é exatamente isso que vai começar a acontecer agora. Não tente forçar o sono. Não lute contra os pensamentos. Apenas fique aqui por um instante e permita que sua mente desacelere no ritmo certo. Porque no próximo momento, você vai perceber que o dia ainda não terminou dentro de você. E enquanto isso não for resolvido, o descanso não chega. Quando o dia não termina dentro de você. O dia pode ter acabado lá fora, mas dentro de você, ele ainda continua. Situações que ficaram mal resolvidas, palavras que ecoam, decisões que ainda te inquietam. Tudo isso permanece ativo, como se sua mente se recusasse a encerrar o que já passou. Você seguiu sua rotina, fez o que precisava ser feito, lidou com responsabilidades. Mas não teve um momento real para parar e processar tudo. E agora, na quietude da noite, tudo volta ao mesmo tempo. Isso não acontece por acaso. A mente busca fechamento. O coração precisa concluir o que ficou em aberto. E quando isso não acontece durante o dia, a noite se torna esse espaço onde tudo reaparece. Por isso, você não consegue descansar. Não é falta de sono, é excesso de conteúdo dentro de você. Mas existe um caminho simples para mudar isso. Você não precisa resolver tudo agora. Precisa apenas permitir que o dia termine de verdade dentro de você. E no próximo momento, você vai entender por que tentar dormir à força só piora tudo e como mudar isso de forma natural. Você não precisa forçar o sono. Quanto mais você tenta dormir, mais o sono parece se afastar. Você fecha os olhos com força, muda de posição, tenta controlar a respiração, mas a mente continua ativa. Isso acontece porque o sono não responde à pressão. Ele chega quando existe entrega. Forçar o sono é como tentar acalmar a água agitando ainda mais. Cada tentativa de controle mantém sua mente em alerta. Seu corpo até está deitado, mas por dentro você continua em estado de vigilância. Existe um ponto que precisa ficar claro agora. Dormir não é algo que você faz, é algo que acontece quando você para de resistir. Quando você entende isso, algo começa a mudar. A necessidade de controlar diminui, a tensão começa a ceder, e você deixa de lutar contra o processo. O caminho não é tentar dormir, é permitir descansar antes que o sono venha. E é exatamente isso que você vai começar a fazer no próximo momento. Você vai entrar em um processo diferente, onde o corpo desacelera, a mente solta e o coração encontra espaço. Agora, nós vamos desligar. A partir deste momento, você não precisa fazer mais nada, além de permitir. Ajuste seu corpo de forma confortável. Solte os ombros, relaxe o rosto, deixe o peso do seu corpo afundar no lugar onde você está. Não tente controlar sua respiração. Apenas perceba. O ar entra, o ar sai, sem esforço, sem pressa. Se algum pensamento surgir, não lute contra ele. Apenas deixe passar, como algo que vem e vai sem precisar da sua atenção. Você não precisa resolver nada agora. Traga sua atenção para o seu corpo. Sinta o contato com o colchão, com o travesseiro. Perceba que neste momento você está seguro. Não há nada que precise ser feito. Agora, aos poucos, vá soltando o dia. Tudo o que aconteceu já passou. Não precisa ser revivido. Não precisa ser analisado agora. Você está entrando em um novo ritmo, mais lento, mais calmo, mais leve. E no próximo momento, você vai permitir que o dia termine completamente dentro de você, de forma simples e tranquila. Deixe o dia terminar agora. Traga à sua mente o seu dia, mas sem se aprofundar. Apenas observe como quem vê algo passando diante dos olhos. As conversas, os momentos, as decisões, tudo o que aconteceu já ficou para trás. Não tente corrigir nada,
Não volte para discutir mentalmente o que poderia ter sido diferente. O dia não precisa ser perfeito para ser encerrado. Ele só precisa ser entregue. Se houve algo que te incomodou, reconheça e solte. Se houve algo bom, agradeça e solte também. Nada precisa continuar ativo dentro de você agora. Diga dentro de si com clareza: o dia terminou. Sinta o efeito dessa decisão, como se você estivesse fechando uma porta com suavidade, sem força, sem resistência. Apenas encerrando. Esse simples ato começa a esvaziar o que estava acumulado. E à medida que você permite esse fechamento, sua mente começa a desacelerar de forma natural. E no próximo momento, você vai perceber como esse silêncio começa a tomar espaço e transformar a forma como seus pensamentos se movem, acalmando os pensamentos. Agora que o dia foi encerrado dentro de você, algo começa a desacelerar, mas ainda existem movimentos na mente, pensamentos que surgem por hábito, não por necessidade. Você não precisa acompanhar nenhum deles. Traga sua atenção novamente para a respiração. Sinta o ar entrando de forma leve, sinta o ar saindo de forma natural. Não tente mudar o ritmo, apenas observe. Cada vez que um pensamento surgir, faça algo simples. Volte para a respiração, sem julgamento, sem esforço. Apenas volte. Aos poucos a mente entende que não precisa continuar ativa. Ela começa a diminuir o ritmo. O espaço entre um pensamento e outro começa a aumentar. E nesse espaço, algo diferente aparece. Um silêncio que não é vazio. Um silêncio que acolhe, que acalma, que organiza. Você começa a perceber que não é refém dos seus pensamentos. Você pode deixá-los passar sem se envolver. E quanto mais você permanece nesse estado, mais a mente se aquieta. No próximo momento, esse silêncio vai abrir espaço para algo ainda mais profundo. Um esvaziamento interior que prepara você para descansar de verdade. Esvaziando o coração. Agora que a mente começa a se aquietar, é o coração que pede atenção. Existe um acúmulo silencioso aí dentro. Emoções que você guardou, sentimentos que você não teve tempo de processar, pequenas tensões que foram ficando. Você não precisa carregar isso para a noite. Traga sua atenção para o que você sente. Não tente explicar. Não tente organizar. Apenas perceba. Pode ser um peso leve, uma inquietação, algo difícil de nomear. Está tudo certo. Agora faça algo simples. Imagine que, a cada respiração, você libera um pouco desse peso. Sem esforço, sem pressão. Apenas deixando ir. Se existe alguma mágoa, solte. Se existe alguma culpa, entregue. Se existe alguma tensão, permita que ela se dissolva. Você não precisa resolver tudo agora. Precisa apenas não levar isso com você para o descanso. O coração começa a ficar mais leve quando você para de segurar. E esse alívio abre espaço para algo essencial. Porque no próximo momento, você vai perceber que não está sozinho nesse processo. Existe uma presença que começa a envolver você de forma real. Você não está sozinho agora. Neste momento de silêncio, enquanto seu corpo desacelera e sua mente se aquieta, existe uma presença real aqui com você. Não é imaginação, não é apenas uma ideia. É Deus, atento, presente, cuidando de você, enquanto você se prepara para descansar. Mesmo no escuro do quarto, você não está sozinho. Existe um cuidado que não dorme, uma atenção constante que não se distrai. Enquanto você solta o controle, Deus assume aquilo que você não pode sustentar. Talvez durante o dia você tenha sentido que precisava dar conta de tudo, mas agora isso muda. A noite não foi feita para você carregar peso, foi feita para você confiar. Permita sentir essa segurança, como se houvesse uma proteção ao seu redor, um cuidado silencioso que envolve você por completo. Não há ameaça, não há urgência, não há necessidade de vigilância. Você pode descansar. E no próximo momento, você vai começar a falar com Deus de uma forma diferente, sem esforço, sem pressa, apenas permitindo que cada palavra te conduza para um descanso ainda mais profundo. Entrega enquanto você adormece. Agora, sem pressa, comece a falar com Deus dentro de você. Não com esforço,
não tentando formar frases perfeitas. Apenas diga o que precisa ser dito, de forma simples como alguém que confia. Senhor, eu entrego este dia. Tudo o que fiz, tudo o que pensei, tudo o que senti, coloco nas tuas mãos o que ficou incompleto, o que não entendi, o que ainda me preocupa. A cada palavra, permita que seu corpo relaxe ainda mais. Não apresse a oração. Deixe que ela acompanhe o ritmo do seu descanso. Senhor, cuida do que eu não posso controlar. Guarda o que eu não consigo prever. Acalma o que ainda se agita dentro de mim. Sinta o efeito dessas palavras, não como algo distante, mas como um movimento real acontecendo dentro de você. O peso diminuindo, a mente soltando, o coração se acalmando. Se algum pensamento tentar voltar, apenas retorne para essa entrega, sem luta, sem esforço. E à medida que você continua, algo importante começa a acontecer. Você deixa de vigiar tudo e começa a confiar de verdade. No próximo momento, essa confiança vai se aprofundar ainda mais, permitindo que você descanse sem precisar manter o controle. Deus cuida enquanto você descansa. Você não precisa permanecer em alerta. Não precisa vigiar cada detalhe, nem antecipar o que pode acontecer amanhã. Existe um limite para aquilo que você pode fazer, e você já fez o suficiente por hoje. Agora, Deus continua. Enquanto você descansa, Ele cuida. Enquanto você dorme, Ele guarda. Existe uma ação silenciosa acontecendo mesmo quando você não percebe. E essa verdade traz um alívio profundo. Diga dentro de você: Senhor, eu confio em Ti enquanto descanso. Sinta o peso dessa decisão sendo retirado das suas mãos. Aquilo que antes parecia urgente perde força. Aquilo que parecia depender de você começa a encontrar um novo lugar. Você não está abandonando suas responsabilidades, está colocando cada coisa no lugar certo. E quando você faz isso, algo muda no seu interior. O corpo solta mais, a mente desacelera ainda mais. O coração se aquieta. Agora você pode descansar sem carregar. E no próximo momento, você vai sentir essa proteção de forma ainda mais concreta, como se estivesse envolvido por um cuidado que não falha. Cobertura espiritual. Agora perceba algo sutil, mas real. Existe uma proteção ao seu redor, não como algo distante, mas como uma presença que envolve você neste exato momento. Sinta como se estivesse sendo guardado, como se houvesse um cuidado silencioso cobrindo você por inteiro. Nada precisa atravessar esse espaço. Nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhuma ansiedade tem autoridade aqui. Seu corpo pode relaxar ainda mais. Sua mente pode soltar o que ainda restava. Você está seguro. Imagine esse ambiente sendo preenchido por paz, como se tudo ao seu redor estivesse em harmonia, sem ameaça, sem tensão. Apenas tranquilidade. Deus não apenas ouve você, Ele vela por você. Ele permanece enquanto você descansa. Não há falha nesse cuidado, não há distração nessa proteção. Permita que essa sensação se aprofunde, não como um pensamento, mas como uma experiência. Algo que você sente mesmo sem precisar entender. E quanto mais você permanece nisso, mais o sono se aproxima de forma natural. No próximo momento, você não vai precisar fazer mais nada. Apenas permitir que o descanso aconteça. Você pode descansar agora. Seu corpo já não precisa sustentar tensão. Sua mente já não precisa continuar ativa. Tudo aquilo que precisava ser feito já foi entregue. Agora, o descanso pode começar de verdade. Sinta o peso do seu corpo sendo completamente apoiado. Não há necessidade de ajustar nada. Apenas permita que cada parte relaxe ainda mais. O rosto solta, os ombros descem, a respiração segue tranquila. Se algum pensamento surgir, não acompanhe. Deixe passar. Você não precisa responder a nada agora. Repita internamente com suavidade: eu posso descansar. E a cada repetição, sinta isso se tornando real. Como se uma permissão estivesse sendo dada, não pela sua mente, mas pelo seu interior. O sono não precisa ser buscado. Ele vem quando tudo dentro de você aceita descansar.
e agora você está pronto. No próximo momento, essa tranquilidade vai se aprofundar ainda mais, alcançando até o seu subconsciente de forma leve e contínua. Paz. Enquanto você dorme. Agora não é mais necessário pensar, apenas sentir. Existe uma paz se estabelecendo dentro de você. Não depende do dia que passou, nem do que ainda virá. É uma paz presente, tranquila, constante. Deixe que essa sensação se aprofunde, como se ela descesse lentamente, ocupando cada espaço dentro de você. Sua mente já não precisa produzir respostas. Seu corpo já não precisa reagir. Repita internamente, de forma suave: eu estou em paz. E depois, eu estou seguro. Permita que essas palavras ecoem sem esforço, como se fossem absorvidas naturalmente, alcançando até as partes mais silenciosas do seu interior. Enquanto você se aproxima do sono, essa paz permanece. Não se rompe, não se perde. Ela continua com você, mesmo enquanto você dorme. E é exatamente isso que vai sustentar seu descanso. Não o cansaço, não a exaustão, mas a tranquilidade. No próximo momento, você não será conduzido para fora disso. Você apenas vai continuar em silêncio, deixando o descanso acontecer.